Greetings Earth, falar em português aqui, continuar o vídeo com a história do Brasil. Eu falei sobre cada bairro de BH, eu não vou perder muito nosso tempo, porque as localidades do Brasil, BH principalmente, quase todas estão dominadas pela facção ou crime organizado da polícia local corrupta. A polícia local corrupta, ela está tentando entender o que fazer com as mulheres, porque eles não sabem o que fazer com as mulheres. Então a NASA se meteu no meio desse negócio. Agora eles estão... hoje foi um dia especial para mim, amanhã eu tenho uma... Se Deus quiser, isso sai da minha vida, de uma vez por todas. Os brasileiros, homens brasileiros e nacionais, eles criaram um esquema para tentar me segurar em casa com um bêbado que estava me urinando na minha casa. Amanhã eu vou na polícia, se Deus quiser vai dar tudo certo, Deus vai tirar isso de mim, se Deus quiser. Mas essas pessoas, eu não vou perder muito nosso tempo com o território, porque o território inteiro, eu vejo hoje claramente, para mim eu posso notar que todos os homens brasileiros, principalmente das tribos Zulus, eles cresceram e se formaram baseados em filmes de faroeste, filme de bang bang. Eles não têm uma base, nenhum desses homens tiveram responsabilidades para com as pessoas aos seus redores, ou seus países, ou suas obrigações. Cada energúmeno desse viveu a vida baseado em bang bang, filme de faroeste, buscando um personagem para que eles pudessem vir a se encaixar. Mas eu entendo também, eu acredito que, não digo isso por experiência própria, mas eu acredito que essas pessoas, eles param com seus projetos porque sentem medo da morte que vem, porque geralmente muitos desses filmes foram bolados por pessoas inteligentíssimas. Imagina um diretor de hoje, ele já é inteligente, imagina um de antigamente que tinha tempo de ler, escrever e de bolar porque a leitura ela não é feita só para ler e encher o rabo de cachaça. A leitura ela é feita para ter atividades e desafios. Ela é uma coisa muito bendita na Bíblia, que o homem jamais vai viver só, o homem não viverá só de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. E sai da boca de Deus que tem outra parte também na Bíblia que diz que Deus, quando estamos incapacitados de advogar para nós mesmos, quando nos deparamos com situações como estamos, ou eu estou hoje em dia, consigo perceber a conspiração do meu próprio país contra a minha vida, uma vida pobre como a minha, não tem tanto isso para oferecer. Sou uma pessoa inteligente, mas eu não sou esse tudo que esse Deus que o brasileiro perdeu tantos anos para poder me prender dentro de casa, para poder ficar. É um absurdo, mas diz na Bíblia que Deus falará por nós, através de nós. Então o energúmeno, o lixo nacional, a pessoa má que faz o trabalho do cão, ele tenta andar nos sapatos de Deus também, ele tenta entender o que Deus é para tentar enganar as pessoas. Ele envia mensagens mentais, ele tenta falar através de nós. Quando ele experimenta uma coincidência em palavras, ele acha que ele está se transformando em um intelectual, que às vezes tem conexões mentais entre nós, nossos pensamentos se conectam, se cruzam. Então, tem alguns esses charlatões, eles se acham que existe uma conversa, então eles acham que eles são parte da conversa. Para tirar isso da mente do energúmeno desse, um intelectual, uma pessoa de autoridade, ela diria a você, nós falamos inglês. Ele já fala isso já para tirar toda aquela... Não estou desfazendo uma pessoa que não fala inglês, mas o que é uma mesa? Uma mesa é um local onde está sendo relacionado negócios. O que cai da mesa, as pessoas pegam, mas o que está sendo relacionado na mesa, geralmente são os homens que andam armados e resolvem tudo na bala ou no físico. Não existe ainda um líder mundial, não existe ainda essa ordem que a Bíblia fala, que as profecias nos prometiam. Esse homem ainda não existe, esse bom samaritano, ele é corrupto ainda, ele não existe realmente. E os bons samaritanos que existiram, que viveram, que tentaram chegar até nós, passar suas personalidades até nós, eles foram assassinados. Houve conflitos, houve conspirações, onde mataram ele, aí pega a mulher dele,
Cada um de nós temos, eu acredito que tenhamos uma mulher que cresceu junto a nós. No mesmo tempo nosso, precisamos medir nossas palavras, porque o lixo masculino, qualquer coisa que falamos, ele toma ações. Se você fala que uma fulana, uma vizinha sua, ela é sua soulmate, sua alma gêmea, esse lixo nacional, esse lixo mundial do crime organizado do homem, ele vai lá e estupra ela, ele bate nela, ele mata. Uma vez, só um caso, só para você entender o que eu estou querendo dizer, uma vez que eu estava buscando vida em outros estados, falei, eu não vou ficar aqui dependendo de trabalho alternativo, vou buscar trabalho. Fui para São Paulo sozinho, muito difícil, andar no meio dos homens, muita chacota, a viadagem danada, são bandos de homens querendo transar entre si, eles usam o cara solteiro que está sozinho para poder caçar briga, ou para sorrir, eles não sabem sorrir sem ser sorrindo. O humor deles é a desgraça alheia. Então, assim, andar no meio dos homens é muito difícil. Ou você mata geral, ou você toda hora tem que estar sempre correndo. We say folded, né? Folded, like igual no poker. O tempo todo. Então, para um homem manter a masculinidade, ele sempre correndo, é muito difícil. Então, ou você sai, ou você mata todo mundo que toca fogo em tudo. É muito difícil. Não existe essa harmonia, ele não sabe ainda, o homem ainda não sabe essa dançar como cavalheiros, ele não sabe o que é uma dança, ele não sabe. Ele sabe que falar bosta por trás de muitos outros homens. Sozinho, você chama ele para a mão, ele não sabe, ele corre. Aí se você chama ele para a mão, ele vai lá e consegue uma pessoa mais preparada que você e volta a te desafiar. Aí já não vale. No nosso jiu-jitsu, você só pode porque a pessoa ela foi treinada com você, ela pesa o mesmo peso que o seu, ela tem a mesma altura, ela tem o mesmo peso, ela treinou junto com você, então não tem nem graça lutar com ela, porque a pessoa ela sabe cada movimento seu, então é meio sem graça. Então, voltando com o assunto, perdi até o ponto que eu estava falando, dei muita volta. Puxa vida, era uma ponta até bacana, de qualquer forma. BH teve fundamento do bullying, acredito que em outros países tiveram também, assim como dizem que o Santos Dumont inventou o avião, lá nos Estados Unidos quem inventou o avião foram duas mulheres, foram duas irmãs, então é complicado. O planeta ele é gigantesco, eu lembro quando eu era criança, eu pensava com meus botões, por que não? Será que não existem outras vidas em outros planetas? Se uma água, na minha opinião, não entrando em conflito com religiosos ou políticos ou cientistas, na minha opinião, a água vem do céu. Teve o primeiro pingo que caiu aqui, vindo de conflitos e malfunctions do espaço, ou coisas que ainda não foram formadas ainda. A água veio o primeiro pingo do céu, caiu na terra, depois de estar formada, aquela terra se formou junto às traças, o ciclo do fotossíntese, do ciclo do fotossíntese, uma árvore brotou, uma plantinha da árvore virou uma árvore, da árvore evaporou para o espaço, para as nuvens, formaram a atmosfera, das atmosferas formaram as nuvens, das nuvens retornou a água e assim ela se reproduziu até, se você olhar o início dos tempos, os terremotos e os relâmpagos, eles eram incontroláveis, até se formarem de verdade, até ter uma firmação, um firmamento completo, eles não paravam, era o tempo todo terremoto e relâmpagos, o tempo todo, é muito complicado. Então, para mim, eu acho que essas, tá vendo por que não é bom sair do ponto? A gente acaba perdendo o ponto e tudo acaba não falando nada com nada. Vamos voltar aqui para o vídeo aqui. Belo Horizonte, o crime organizado aqui, aí formaram o bullying de escola, fundamento do bullying de escola, enquanto isso eles dividiam entre si dinheiro, mulher e o que eles chamam de asset, para mim é lixo, os carros velhos deles, e a zona que eles fizeram. Aí houve um rapaz que transformou vários lugares em
terceirizadas, coisas terceirizadas, essas coisas de fazendinha deles. Esse rapaz foi tirado de cena. Hoje são o que? O Brasil, invasão de terra, facções, invasão de terra, todos os territórios estão dominados, você não pode ir para lugar nenhum, toda terra é facção. A facção pode matar quem eles quiserem, não dá nada. Nós, pessoas comuns, se a gente empurrar uma pessoa, eles criam processo contra nós, criam várias coisas, não dá para entender. Para mim, a polícia está junto ao crime, porque não tem lógica uma coisa dessa. O crime pode matar, mas uma pessoa comum não pode. O crime pode roubar, pode estuprar, pode fazer o que quiser. Eles plantam droga dentro de casa, não dá nada. Ele agora está trabalhando, limitando os homens solteiros, para pressionar para que os homens se casem. Ele está limitando os homens solteiros, não existe um trabalho alternativo. Primeiro ele te destrói a sua escola para você não ter formação de carreira. Depois ele destrói os trabalhos alternativos locais para que você sempre seja capaz de mãe, de pai ou de parente ou de alguma colega. Ou forçado para a droga ou forçado para a prostituição. Essa prostituição masculina já aconteceu, foi em São Paulo. São Paulo é um local que é uma das bases do crime organizado. Toda o update que vem dos Estados Unidos, a novidade que vem de fora, ela não chega no brasileiro, ela não chega na mesa do brasileiro, não chega na casa do brasileiro. Ela vai para São Paulo primeiro, São Paulo ou Rio, talvez. Antigamente era tudo Rio, porque o poder estava no Rio de Janeiro. Então o americano, quando ele queria farrear, ele ia para o Rio. Ele ia para o Rio, chegava lá, mulherada, prostituição, droga e tudo mais. Nos Estados Unidos, o americano, o gringo, o alemão, retiraram o poder do Rio de Janeiro. Hoje o poder, eu digo que o poder hoje está em São Paulo. O poder hoje é de São Paulo. São Paulo manda em quase em tudo. Hoje em dia, o que a gente vive aqui de migalha, São Paulo é ralé. São Paulo hoje vive uma vida de americanos. Por que você não está lá? Porque houve uma conspiração contra mim também lá. Lá já estão, eles encheram lá de haitiano para já começar a focar em uma embaixada, para começar a focar em imigração, para começar a focar em soldados especiais de imigração, embaixada americana, embaixada brasileira. Então, assim, ele não quer um cara como eu lá ao redor. Os caras no Belo Horizonte andam de CG 125. Lá eles andam de Triunfo. Tem a Triunfo, que ela é a 600, a Triunfo 600, ela é 25 mil reais. A Triunfo 1000 ou 700, ela é 40 mil reais. Então lá os caras andam de Triunfo e aqui eles andam de CGzinha. Nos Estados Unidos é R1, é Aprilio, é assim. Então os caras fazem assim, toda a novidade vem para o Brasil, ela não chega no restante dos estados, ele vai para São Paulo. Em São Paulo eles roubam aquela novidade, e se não for uma coisa proveitosa, se eles não tivessem visto ainda, aí eles dão para os cachorros comer, eles jogam para cair as migalhas da mesa. Funciona dessa forma. Depois de ter destruído todo Belo Horizonte, lançaram vários golpes aqui. Golpe de Salomão, dos três templos de Israel. O golpe de Salomão foi quando ele começou a construir o seu templo em São Paulo, o templo de Salomão. Golpe de Salomão, aí ele roubou do povo sobre o cruzeiro, depois do cruzado. Aí isso quando eu falo os prefeitos, os presidentes, os ratos de política, que governam o pessoal, mas não têm uma vida social, com a vida pública. Por exemplo, esses 600 reais que eles deram agora, não faz nem cosquinha nos cofres da prefeitura, do governo. Esse povo é tão rico, ele é tão rico que esse pessoal está andando eles estão indo para o espaço final de semana, naquelas spaceships. Para ele não faz nem cosquinha, uns 600 reais para dar. É muita gente para pagar, sim, mas ele é tão rico que é rico demais, muito dinheiro, é muita terra, muito gado, é muito carro, é muita coisa, muita mulher. Eu estou sem tocar numa mulher tem quase 20 anos, pelo que eles fizeram comigo. Sem tocar em mulher, sem carro. Todo carro que eu pego, eles criam multas para me perder o carro, eles batem no meu carro. Toda moto que eu pego, eles dão ré no carro, para me bater no carro, e o carro bota a moto, quebra perna. Eles nunca deixam eu ter nada, não posso ter moto, não posso ter carro. Tudo, sempre. Eles fumam maconha, droga, enfia droga no ânus. Eu sou qualquer droga que eu pôr a mão, cigarro, eles criam paranoia contra mim. Não posso fazer nada, não posso fazer nada.
Eu falo que eu vou embora, eles mandam fechar os parques, eles fecham tudo, qualquer esposa que eu tenho, mulher, eles fazem a gente separar, eles colocam pessoas, eles criam, entram dentro de mim, eles criam macumba, eles fazem terreno de macumba, eles fazem macumba pra gente nunca mais voltar, eles criam, eles exercitam exercício de polícia em mim, tudo, então é muito difícil. Então, depois dessa época de Santa Luzia, tirando esse negócio, a gente passou... foram anos muito doídos em Santa Luzia ali. Nada, vivi num chiqueiro, diga-se que vivi num chiqueiro por anos. Tiveram alguns rapazes que me adicionaram na minha vida, tá aqui, tá guardado, mas da base mesmo é o lixo, são chiqueiros. Hoje estão fazendo de lá um junta-junta de criminosos e estão fazendo seus galpões sustentáveis lá entre a África e as tribos Zulus, que eu sei. Depois eu fui trazido para Venda Nova, para Belo Horizonte, onde eu moro hoje em dia. Eu joelhei o joelho, pedi a Deus, Deus me concedeu esse favor, eu vim morar aqui. Aqui foi quando tudo começou. Comecei a trabalhar numa padaria aqui, que é desse rapaz, esse suposto padrinho da minha irmã, um cara muito rico, muito bondoso, tem nada contra ele. Eu acho que ele errou. Eu acho que quando a gente tem uma empresa, você abre uma empresa, ele poderia estar governando até hoje, poderia ser o presidente. Só que eu acho que quando você tem uma empresa, assim, ele começou, um pouco que eu sei desse, ele começou vendendo biscoito em bacia, fazia biscoito, vendia em bacia, prosperou, abriu um cômodo, abriu outro. A última vez quando eu vi ele estava com 200 funcionários, e 17 fazendas, ele tinha 17 fazendas, uma panificadora com 200 funcionários, ele supria emprego para vários homens com várias caminhonetes, caminhão, Kombi, vendia biscoito, pão, para suprir o Brasil inteiro com todo tipo de coisa, de comida e de negócio. Ele tinha 17 fazendas, a gente ia para a fazenda dele direto, ficava numa boa vida de rico, de vida, tudo que esse pessoal está vivendo hoje em dia, já vivi isso várias vezes, não tem, se eu morrer hoje, morrer satisfeito, nunca tem, é como se eu pudesse nunca acordar, ficar só dormindo, não tem ânimo nem de ir na esquina, né, para te falar a verdade, não tem aquilo que você falar e você falar, eu estou mexendo com robótica, não vai levantar nenhuma assim. É mesmo só tristeza mesmo saber que a nossa nação faz o que faz. Os homens têm coragem de fazer o que fazem por curiosidade, ou por inveja, ou por ódio. É feio. Então, o que acontece? Esse homem, ele foi eliminado da lista. A prefeitura inventou um cambalacho lá com a Polícia Federal. Inventaram um cambalacho, foram lá e interditaram o cara. Diz que até câncer, ele ficou até com câncer. A mulher do cara se separou, eles colocaram uma zica nele lá, a mulher dele se separou, o filho começou a mexer com os negócios errados, perdeu tudo, perdeu as fazendas tudo, perdeu o carro, perdeu a fazenda, perdeu a empresa, os homens que trabalham, todo mundo perdeu o emprego, todo mundo foi mandado embora, o federal baixou lá, interditou tudo, destruiu com a vida do cara. Isso dizem eles. Perdeu a mansão, tinha uma mansão ali que era um paraíso, vamos ficar na mansão. Era muito bom ficar, era muito legal lá. Então, assim, esse pessoal são pessoas ruins. A gente está lutando, não é contra coisa pior, a gente está lutando contra o mal. É coisa, pensa quem prefere regredir do que ir para frente. Eu acho que a gente está lutando contra o mal de verdade, é o mal de verdade. O cara, ele era um cara próspero, eu era uma pessoa próspera. Então, essas pessoas, eles querem que a gente não saia do barro. Eles querem que nós fiquemos pobres. Por exemplo, eu não vejo evolução a respeito do palavreal, do sotaque de um homem. Você é a sua realidade. Eu sou o que eu sou, que agora é o meu redor, é isso aqui. O brasileiro, ele tem mania de colocar playboy com superior, ou cara, as pessoas com meu semblante, o meu DNA, que ele vem querer dar lição de moral em mim. Eu morro de dó dele, porque ele é uma pessoa alienada no próprio mundinho dele, é um cara de quarto, só fica dentro de quarto, como eu também hoje só fico dentro de quarto, mas é um cara de quarto, é um cara que ele estuda um major só, ele só tem uma matéria, assim como várias outras células de igrejas do Brasil. Cada igreja, cada membro de cada igreja, ele se focaliza numa
numa matéria só na vida. Essas pessoas estudam nossas expressões corporais e eles assumem que estamos copiando a eles. Eles assumem nossos pensamentos, assumem que nossas expressões corporais pertencem a eles. Isso aqui agora, como eu estou falando, na mente desse mundinho deles, esse aqui é meu irmão, não sou eu. Isso aqui sou eu, de verdade, não penso nenhuma vez, a mental vem, de vez em quando eu penso no meu pai, que é o meu DNA, então eu acho que eu tenho o direito de tirar uma casquinha, mas quem sou eu para chegar naquele patamar dos caras de antigamente? Não tem nenhum material e nenhum nutriente, então eu não vou ficar preocupado com como que eu falo, como não falo. O meu DNA vem do meu pai, eu venho dele, eu lembro dele. Um pouco, quando eu sinto falta de DNA, de expressão corporal, eu busco nele o que faltar. Eu não fico, irmão, crime organizado, não sei o que, das contas, essas coisas de brasileiro, não. Então, o que acontece? Esse pessoal, eles bolaram um plano. Vamos viver uma vida em abundância, no futuro a gente destrói tudo. Foi o que fizeram. Hoje estou aqui no meio do negócio. É difícil porque os estranhos são de facções, são pessoas que insignificantes, eles nem cagam nem cheiram. Eu procuro o máximo possível não atrapalhá-lo ou ficar no caminho dele para não ter problema, porque se algum dia eu precisar cruzar algum rio aí eu não ser morto. Mas só que ele coloca muito cara bissexual e muito gay capado. O cara pensa num capado, esses capadão, um capadão que não aguenta um tapa. Já tive confronto com ele uma vez. Ele é um capadão que geralmente, ou ele é muito lutador, fodão. É difícil você distinguir, você tem que bater na fonte dele para você descobrir quem ele é. Essas facções, eles mantêm um cara assim, em cada local tem um. Então ele é um cara que eu lembro dele como aquele demônio da passagem de Jesus, que o cara está se cortando todo, aí Jesus chega e te espanta o demônio dele. Ele é aquele cara. Só que ele é aquele cara para ficar infernizando a vida de todo mundo. Então cada facção tem uma. É um barrão, é um porco, é um leitão gordo. Ele dá, ele come, ele estrupa, ele mata, ele faz qualquer coisa e ele fica perambulando junto ao crime para poder confrontar o pessoal. Eu não posso caçá-lo porque eu não tenho arma e os homens não me dão esse respeito, senão ele não existia mais. O DNA dele já não existia nunca mais, já tinha varrido ele da face da terra. Mas ele existe, ele está em todas assim, qualquer lugar que você parar para comer, supermercado, eu chamo ele de peão. Ele é um peãozão e ele tenta se infiltrar nos 4 peões, que eu sei e ele não sabe o que é, ele tem curiosidade de saber o que é os 4 peões. Então, cada local tem uma gosma dessa. Então, movendo aqui, a gente terminou 1980, 1986, que foi escola. Eu não vou entrar em detalhes de escola, que ali eu não vou ficar fazendo material para vagabunda de gratuito. Se quiser, me paga que eu conto tudo. Aí tem 1980 até 1999. 1999 foi quando eu vivi muitas decepções em Belo Horizonte. Tive algumas namoradinhas, não teve muita coisa muito séria, porque elas foram só pescaria, né? Ela só passou o melzinho mesmo na minha boca, mas ela é muito especial. As mulheres brasileiras, as que eu conheci daqui, elas são muito especiais. Ela está em escritório. Ela está em escritórios, ela está em pizzaria, em táxi, ela é dona da máfia do táxi, ela é dona das pizzarias, ela é dona dos escritórios, ela é isso. Então, eu tive frações de contato com ela, teve vezes que tivemos relações sexuais, calcinha cinza, geralmente ela veste calcinha cinza, Calvin Klein, ela gosta de... Ela é geralmente branca, tem muita mulher branca, ela gosta de casa grande, cachorro, muita comida farta, ela gosta de comida farta, casa grande, muitos meninos correndo para lá para cá, ela gosta dessas coisas. Então, assim, tive frações dessa pessoa no Brasil, quando o Brasil ainda era Brasil, depois, antes de ser derrotado e virar essa zona aqui. Hoje em dia, eu tenho pena do cara criminoso, quando ele fala, eu sou o cara que eu pego mulher pra caralho, eu tenho um pico grande, eu como todo mundo. Mesmo ele sendo todo esse que ele fala que ele é, ele ainda faz errado, e eu sei que ele faz errado. Ele pensa que a mulher de um jeito não é. A mulher, você pode notar, quando você olha um cara desse transando com uma mulher dessa, o rosto dela, enquanto ela é infeliz,
de mostrar pra gente, ela transa com um cara desse, mas ela mostra o quanto ela é infeliz, não pelo tamanho, ou por ele não satisfazer, ou por gozar rápido, ou por isso, ou por aquilo. Cada coisa dessa tem uma explicação. Goza rápido por quê? Porque os dois não praticam muitas vezes. Ela é insatisfeita porque ele é pequeno? Não, é porque os dois não têm afeto um com o outro. Você tem afeto, você não precisa nem transar com a pessoa, você faz mental, se pensar nela, você sente. Tudo que ela fala é mentira. Ela fala, ela tá ali, ela mostra pro futuro namorado dela, pro futuro homem dela, que aquilo ali, ela tá infeliz. Ela confunde os homens com a masculinidade deles, com sexualidade, ela induz as pessoas, ela entra. Já estive em academias tentando voltar a meu exercício, fazendo exercício. Eu já fui tomado por elas, é muito forte. Você está perto de todas elas e elas tomarem suas masculinidades. Já fui tomado e graças a Deus eu senti, é um segredo, mas a gente sabe que isso é verdade. Eu fui tomado e é muito forte, então a gente tem que ter, nessa vida, se você quer manter a sua masculinidade, eu sou vítima dessas pessoas, você tem que ter amigos, você tem que ser, mas eu às vezes eu até penso, será que algum dia, se a minha mãe morrer, será que eles vão tentar fazer alguma coisa comigo? Porque a gente tem que ter amigos, a gente tem que ter conhecidos, tem que ter, eu tenho amizade, a minha amizade, eu vou te falar quem é, a minha amizade é a natureza. Eu inspiro na natureza, eu não confio nos homens, eu não confio nas mulheres. Para mim, cada um deles é ladrão, todos eles querem dominar o planeta, como todo mundo quer dominar o planeta. Você não consegue dominar o planeta ele tem que ser manuseado, você precisa de pessoal para manusear. Todo homem, toda mulher quer ter, vive em prol da química de cada um. Quem produz essa química? Quem maneja, quem são os managers, quem são os gerentes de tudo e de todos. Se não tem gerentes, não tem química. Se não tem química, não tem o mel, não tem nada.